muita luz, muita paz. Que a doce e suave paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Vamos estudar com a nossa amiga, companheira do Rio de Janeiro, Miriam R.J. O livro O Céu e o Inferno, sobre a carne fraca. E por que estamos sempre afeitos, ou sendo chamados para essa porta larga, a porta estreita muitas vezes, a gente está correndo, está distanciando. Por que os prazeres, as volúpias, as coisas mais vinculadas à matéria nos atraem? Então, essa e outros estudos nós vamos ver com a nossa amiga Miriam. Mas, porém, vamos fazer a prece inicial. Meu Senhor, meu bom Deus, vamos nesse exato momento fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais e elevá-los ao plano mais alto do universo, pois, metaforicamente, é nesse local que vivem os bons anjos, os espíritos puros, os espíritos dos povos. Rogamos a Deus, Criador de todo o universo, louvamos-o pela criação. Solicitamos Jesus, toda a espiritualidade, sobretudo os espíritos protetores e padrinhos dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos direcione ao propósito de bem servir. Pedimos que ilumine a nossa expositora Miriam, para que faça uns estudos sereno, calmo e muito amor harmônico, conforme a mesma preparou. Muita luz, muita paz e que Deus nos ilumine. Eu gosto de vocês. Eu vos amo. Miriam, tudo de bom. É com você, minha amiga. Paz e luz a todos. Tudo de bom. Tema de hoje, estamos aí no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. E vem trazer para nós uma visão bem real, né? Bem lúcida, sobre as nossas pendengas, né? Nós que ficamos muitas vezes presos muito tempo a certos conceitos, né, que nos fazem empacar, que nos fazem sofrer por muitos anos, culpas, coisas que nós não entendemos como se fossem castigos para nós. Então, hoje a gente vai falar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, e ele começa, né, Kardec começa trazendo um tema, um item muito importante para nós, que é para a gente acabar com esse conceito que a gente tem, né, de determinar toda a culpa dos nossos atos à nossa matéria, a influência da matéria, como se a matéria, o nosso corpo, né, principalmente relacionado às doenças, às limitações que nós temos no nosso corpo, que é como se elas fossem a causa, né, do nosso humor, da nossa condição moral, que é como se a moral fosse o efeito. Então Kardec vem justamente nesse item falar para nós sobre essas tendências viciosas que são inerentes ao espírito, né? Então, primeiro a gente precisa entender essa diferença. Mas, gente, tá dando para escutar? Vocês estão ouvindo? O som tá bom? Tá sem som. O áudio tá sem som. Muito bom. Olha, quem está sem som é porque está rezando pouco, hein? Quem está sem som é porque está rezando pouco. Tem que rezar mais um pouquinho. Então, vamos lá. O título que Kardec colocou é sensacional, né? A carne é fraca. Veja bem, a gente escuta muito isso, né?
a carne é fraca, eu não resisti porque a carne é fraca. Aí vem a doutrina espírita e ela para nós, né, na verdade ela confirma o que disse Rosas, que são evidentemente inerentes ao espírito, né, porque se ligam mais ao moral do que ao físico. Outras aparecem antes de responsabilidade, tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade em relação a determinadas questões físicas que influenciam o nosso humor, como a gente estava falando, né? E nós, às vezes, já trazemos algumas doenças, algumas predisposições, como a questão, uma tendência à anemia, que faz a gente ser apático, né? Ficar apático, ter muito sono, carências de vitaminas, de enzimas, que muitas vezes nós temos que complementar, né? Através... E o Balco tá sofrendo ali. Balco, vai rezar um pouquinho. Tá escutando nada. Bom, pessoal, acho que, não sei, não é para todo mundo, né, que tá, o som tá ruim, né? Às vezes a conexão ajuda também, né? Reza, né? Joga uma água benta aí na conexão. Então, ele fala para nós sobre essa questão de algumas predisposições, né, que o nosso organismo tem e que nós julgamos que isso sim, né, que estão, que às vezes trazem para nós, acarretam, então, a nossa apatia, a nossa falta de vontade, a nossa tendência à depressão, né? O pique está ótimo. Gente, Sil, posta aí o link aí para o pessoal acompanhar aí, que tem que se concentrar, né? Isso aí, vai rezando, ó. Então ele diz lá que hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos e espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. A nossa atividade, a nossa essência, né? Ela influi diretamente, é ela quem age sobre o corpo. Então não é a culpa do corpo, né? Não é o meu estômago que exige que eu coma mais do que eu necessito. Pode ser que eu esteja ali com uma falta de uma vitamina ou de uma enzima ou de uma questão que possa, às vezes, me levar a uma tendência a comer mais doce, né? A ter mais sede. É a gula. Agora você escutou, né, Silvia? Falamos da gula, a Silvia escutou, tá vendo? Falando em comida, todo mundo está escutando agora, né? Então a gente tem essa tendência de botar culpa, carne fraca, a gente não resistiu. A questão da gula, a questão da sensualidade, né? Culturalmente, o hormônio, os homens têm um hormônio. Poxa, eu não estava querendo tocar nesse assunto do sucrilhos, né? Mas já virou uma dependência, né? Mas a questão do hormônio, porque o homem tem um hormônio tal, e que leva, o homem já nasce dele, né? Procriar, ser o provedor, de ter muitos filhos, né? É necessidade do homem. Então, o fato de um homem ser casado com a sua esposa, mas sentir necessidade de sair com outras mulheres, de se relacionar com outras mulheres, é que a carne é fraca. A culpa é do físico, não é uma questão moral. Essa é a nossa condição muitas vezes, né? Que nós impomos, que nós aceitamos, que nós criamos como uma teoria aí que justifica muitas coisas, né? Então a gente acaba justificando, óbvio, jogando a responsabilidade para o organismo. E é interessante porque a gente vê hoje a ciência, né, muito evoluída na questão até da tomografia, em que eles inserem alguns estímulos e conseguem filmar em qual parte do cérebro está ali conectado aquele estímulo, né? Até para quando a pessoa tem algum problema no cérebro, um dano cerebral, elas identificam, né? Afetou a fala, né? Afetou a visão, e aí você vai tratar aquilo ali, ou então a pessoa realmente perdeu, né, aquela parte. Então, como é que é interessante
Só que Kardec vem mostrando claramente a diferença. Nós não temos essa responsabilidade dividida com o organismo, a não ser, né, como ele diz mais lá para frente, em alguns casos em que nós já somatizamos tanto, isso já vem impregnado no nosso perispírito, até de outras experiências nossas, né, ao ponto de se tornar patológico. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser assim eternamente, porque nós vamos nos libertando dessas patologias, né? Assim como nós podemos trazer alguns resquícios de muitos séculos fumando cigarrinho, né? E que a gente vai ter algumas questões respiratórias, mas isso não quer dizer que nós sempre teremos isso. Nós vamos nos libertando. Aliás, nós podemos nos libertar agora, né? A partir de agora, desde agora, a gente não precisa. Pois é, a gente tem um resquício, você já sente um resquício, mas quando ainda vai persistir. Mas olha que interessante, ele traz a questão moral como princípio. Então ele deixa a gente numa situação assim, olha, a gente faz, tudo é proporcional ao que a gente faz, né? A nossa condição moral. Mas é possível sair disso, né? Porque todos nós progredimos, não é inevitável o progresso. Não há como a gente ficar preso, como a gente fica, porque eu tenho uma doença, né? Tudo bem, a gente tem uma doença, tem uma limitação, e quantos espíritos vêm, muitas vezes com uma determinada limitação física, até por uma questão mesmo de educar o espírito. Isso quer dizer que ele vai ser sempre assim. Né? Coisas que nós vamos somatizando. Eu estou assim, eu agi impulsivamente. Por quê? Porque meu sangue ferve, né? O sangue ferve, eu não tenho sangue de barata. Aliás, gente, eu não conheço ninguém que tenha sangue de barata. Vocês conhecem alguém que tenha sangue de barata? Ninguém. Eu não tenho sangue de barata. Né? Então, não, a gente vai determinando para essas questões. Ele é quente, não sei, deve ser frio, né? Não sei, eu nem sei, não imagino. Só barata mesmo. Então, a gente vai determinando, olha, eu estou muito impaciente, eu sou a pessoa de pavio curto. Como se Deus criasse as pessoas com pavios de tamanhos diferentes. Deus não cria as pessoas com tamanho de pavio diferente. Deus não cria pessoas com a mão habilidosa. Olha, o seu organismo tem uma predisposição, o seu organismo ele foi criado, a sua mão foi criada com uma habilidade maravilhosa para desenhar. Então, eu vim com essa habilidade e o Balk não veio, o problema dele, né? Então, assim, Deus me criou com essa desenvoltura, mas o Balk gostaria de ter essa desenvoltura, né? De desenhar a habilidade, mas ele pega no lápis, coitado. E é um desastre, né? Não consegue desenhar. Então, ele diz para nós aqui claramente que essa característica, este talento, não é da mão, é do espírito, né? Então, esta habilidade, este ouvido que os músicos têm, né? Não é do corpo. Aí você tem todo um processo que nós ainda estamos aprendendo, né, nos preparando para entender como é que funciona a providência divina e como funciona esse processo da criação do corpo, da adaptação do corpo, justamente para que essa moral do espírito exerça sobre o corpo as funções que são necessárias. Então, o organismo é que vai sendo moldado de acordo com a nossa perfeição. Eu sempre dou esse exemplo, Balk, porque eu desenho há mais de 20 anos, né? Eu sempre desenhei. Mas eu não tinha talento para desenhar, assim, de chegar e desenhar livremente. Eu aprendi a desenhar, fiz uma faculdade, 4 anos de desenho, né? Mas o que acontece é a predisposição, né, que você tem, o desejo de você querer fazer. Então eu sempre digo que a arte, ela nasce em todo mundo, mas ela só se manifesta naqueles que optam por respirá-la. Porque já foi feito um teste, inclusive, Carla, que pessoas que fizeram desenhos muito simples e que, trabalhando lá, desenvolvendo o lado direito do cérebro, né?
trabalhando, desenvolvendo técnicas e tal, fizeram desenhos maravilhosos depois de alguns meses. Então essa questão da predisposição, da nossa vontade de aprender, nós somos capazes, mas às vezes nós não viemos com esse foco, né? Tem isso também. Então a gente precisa somos todos eternos estudantes. Então a carne, ela é fraca no sentido de perecível, mas não como responsável falível das nossas atitudes, né? Pois é, vai que o Balk, quando eu desencarnar eu vou colar em você para você fazer uma pintura. Fica frio, tá? Fica tranquilo, meu. Você não vai morrer sem se fazer de desenhar, tá? Então ele diz lá que por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas. Nós exercemos a raiva, o rancor, o próprio nervosismo. A gente começa a ter tremedeira, a gente começa a ter alguns problemas, a cólera, começa a subir o negócio, a gente fica tenso, né? A adrenalina. Então a gente tem dentro da função do nosso organismo sistemas que são ativados de acordo com o pensamento. Gente, é impressionante, né? A gente liga no cérebro um determinado tipo de pensamento e o corpo na mesma hora reage. Na mesma hora. Então é o corpo que está sendo, eu estou, né, principalmente nessa questão sensual, não, eu estou subindo, que a gente fala lá, que a gente está no desespero, né, aquelas pessoas que estão descontroladas, né, aí é o corpo que está pedindo, né, não é o corpo que está pedindo. É lógico que o corpo, ele reage, tem todo o processo natural, porque Deus criou assim para que ele pudesse procriar, para que ele pudesse ter ali, né, as funções necessárias do organismo, mas claro que né, tanto que a gente tem vários relatos em alguns estudos espíritas que você mostra, né, a influência de determinados irmãos, né, nossos, que vão justamente alimentando na nossa consciência desejos. E esse desejo, acende ali uma luzinha, né, imediatamente vai energizando, pode até energizar alguma parte do nosso corpo, mas, na verdade, o que está comandando é a nossa vontade. E a nossa vontade vem da onde? De onde vem a nossa vontade, gente? Perguntinha. De onde vem a nossa vontade? Eu estou perguntando para os encarnados, hein? Não estou perguntando para os desencarnados. Do espírito, né? Do espírito. O cérebro, ele é um elemento material do nosso corpo que codifica, ele codifica, mas a vontade é do espírito. Então o cérebro, ele na verdade, ele tem várias funções através lá do sistema nervoso, vai ligando para cada parte, né, cada área do nosso corpo, como um movimento involuntário. A gente anda naturalmente um pé na frente do outro, né? Isso a gente tem até no estudo da própria Gênese. Quando a gente tem uma vontade, a gente tem a necessidade de ir a algum lugar, o nosso corpo naturalmente, né, vai o pé na frente do outro. Isso é um impulso humano natural, né, nossa naturalidade. Mas a vontade de ir ao local é a do espírito. Mas o impulso é naturalmente do corpo, né, que vai ali, olha, automaticamente. Deu uma coceirinha, a gente, né, automaticamente, para dar aquela arrepiada, a gente leva a intenção de acabar com aquele sofrimento que a coceira dá, né? E então a gente estimula lá o sistema nervoso de reage. Olha, vamos lá, o nosso impulso, ele tem uma graduação, né, de algumas coisas que são automáticas, instintivas, e outras de própria defesa do organismo, e outras que são comandadas exclusivamente pela nossa vontade. E tem muitas coisas que são ali que nós não temos noção, mas são da nossa vontade também, que estão camufladas, né? Então, por exemplo, quando você está sonhando, você está dormindo, e você se prepara para dormir, você vem estudando a doutrina, você vem buscando pensamentos positivos, né? Você vem buscando todo um processo para que você durma bem, para que você tenha
ande, né, perambule em locais bons, né, tenha sonhos bons, que você realmente se desdobre e que seu espírito vá lá trabalhar, né, ficar ali numa área boa, né? Mas mesmo assim a gente sonha com coisa ruim. Ou mesmo assim a gente sonha com sonhos muito terrenos, né? Aquela coisa muito terrena, que está ligada à comida, que está ligada ao sexo, que está ligado a sentimentos muito ainda terrenos mesmo, que nos envolvem ainda. Por quê? Né? Se eu estou fazendo, se eu fui dormir com o meu pensamento todo voltado para o bem, por que eu ainda sou arrastado, né, para esse tipo de ambiente? Por quê? Nós trazemos o nosso resquício, são os resquícios que ainda estamos liberando, né? Então é um exercício, a gente vai exercitando, é a disciplina. A gente precisa persistir, né? Se a gente continua tendo, às vezes, esse tipo de desdobramento, a gente precisa persistir, porque é o espírito em vontade, né? Quando a gente se desdobra, a gente se liberta um pouco mais. Então é o espírito na sua essência mais verdadeira. Então ele acaba sendo, a gente vai se direcionando para onde estão lá os nossos impregnados, os nossos resquícios. E a gente precisa, né? Quem estaria mais forte, o encarnado e o desencarnado? Mas em que mais forte em que sentido? Nós aqui temos uma visão mais escondidinha, né? A gente tem aqui uma coisa mais camuflada. A gente vai se libertando, né? Quando a gente se desdobra, a gente tem um pouco mais, mas às vezes a gente também não sai nem de casa, viu? Às vezes a gente fica até impregnado por aqui mesmo, andando dentro de casa, porque nós estamos ainda, e o sonho é outro tema, né? Mas o que é importante a gente entender é essa diferença da vontade. O que leva? Não é a dor de cabeça, não está acontecendo necessariamente, né, porque eu estou com alguma uma coisa na cabeça, né? Você tem diversos motivos, você precisa investigar. Não precisa ser um espírito obsessor, não precisa ser, às vezes você não comeu bem, às vezes você não dormiu bem, né? Mas o fato de eu estar com dor de cabeça e eu tratar mal a fraterna, quando eu fico com dor de cabeça eu fico insuportável. Eu sou assim mesmo. Mulher, então, TPM, né? A TPM é um exemplo. A TPM já foi comprovado de que a mulher muda todo o processo dela hormonal, fica tudo diferente, né? A gente até rosna, né? Pode ser orgânico, sim. O organismo, ele vai ter uma influência, como diz aqui Kardec, mas a gente sempre lembrando que não é ele que exerce a função final das nossas atitudes. Ele pode influenciar, mas lembrando que ninguém veio aqui com determinado, olha, a Sil vai vir com problema lá, sei lá, na bochecha, né? E por causa disso ela vai ser uma pessoa sei lá, que tem algum tipo de imperfeição grave, porque ela veio com esse problema na bochecha, né? Nós, a partir do momento que nós temos algumas limitações, a gente vai buscar o tratamento, a gente vai buscar aprender a lidar com isso. Uma mulher que tem lá a TPM, como desculpa para tratar, ou o homem que às vezes está, sei lá, com algum problema também, que o homem também deve ter TPM, né? Tem hormônio, também deve ter alguma coisa. O ser humano aí ele vai, transporta para essa situação como se isso não tivesse uma solução. Isso não há como eu modificar a minha atitude. E é muito pelo contrário, é uma oportunidade que a gente tem de mais um desafio. Opa, eu tenho essa questão, como é que eu posso administrar, né? As mulheres que estão entrando na menopausa, que tem uma série de calores, enfim, e vão buscando tratamento para poder se equilibrar, porque ficam desequilibrados. E aí buscam o equilíbrio, porque não é possível viver em comunidade, em família, sendo atacando as pessoas, né? E não é possível que a nossa vontade como espírito não exerça um papel fundamental em relação à nossa matéria. Há o tratamento a se buscar. O que a gente não pode, como o Kardec diz aqui, é se acomodar, botar a culpa. Ele diz lá, por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas,
Nós podemos fazer meditação, nós podemos tratar no médico, nós podemos exercitar a nossa paciência, tirar essa coisa de que eu tenho pavio curto. Ninguém tem pavio, né? A gente tem o quê? É poder de ser pessoas pacientes, não é ter paciência. Se você perdeu, porque você não tem. Quando a gente tem, a gente não perde. Perdi a paciência, mais um pouquinho eu vou perder a paciência. Não, você não teve, você estava paciente, é diferente, né? Então, dando-lhes maior ou menor atividade, nós podemos exercer sobre o nosso corpo a mudança. A gente tem aquele cientista japonês, que eu sempre esqueço o nome dele, que mostrou sobre as células da água, as moléculas da água, palavras de raiva, palavras de amor, como isso modificou as células das moléculas da água, né? Então, imagina se o nosso corpo é feito contém água, todo o nosso efeito, né, de raiva, de rancor, de impaciência, de orgulho, como isso detona a gente, né? Se a gente detona o outro, com certeza a gente detona a gente. Então, a dor de cabeça, que é repetida, excessiva, o estômago, a úlcera, né? É lógico que a gente tem ali uma série de coisas que o organismo tem, às vezes, muito mais fragilidade. Mas nós incidimos diretamente nisso. Então ele diz, é assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito, cuja sensualidade foi despertada, que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Então, eu não posso ver os sucrilhos, né? Que eu começo a salivar, eu passo no mercado, já fico doida, né? Eu nem passo mais na fileira do mercado do sucrilho. Mas tem gente que vai passar no vai ver sucrilhos, no máximo vai lembrar de mim, né? Não vai sofrer por causa dos sucrilhos. Então, veja bem, é a minha vontade, não é o meu organismo, né? Ô Sil, você só me avisa aí quando estiver faltando aí uns 15 minutinhos para acabar, tá? Que eu já me perdi na hora aqui, só para eu não avançar. Olha, veja bem, fraterna, e Kardec, o Herculano Pires, vem trazendo uma notinha aqui, falando sobre a experiência do Ivan Pavlov, né? Com a salivação dos cães. Eu tinha separado um vídeo aqui, mas eu reiniciei o computador perdido. Depois é só procurar lá no YouTube, tem mostrando lá a experiência que ele fez com os cães, né? Mostrando, ele botava lá um tubinho que captava a salivação do cão, né? Quando o cão via comida, ele salivava. Aí depois ele começou a tirar o estímulo, né, que ele começou a chamar de reflexo. Aí ele exatamente, reflexo condicionado. Aí ele começava, né, o vídeo é meio nojento, gente, para mostrar uma saliva lá do cão, né, e tal. É melhor não ver enquanto vocês comem, tá? Mas ele coloca lá a comida como primeiro e depois ele percebe que ele tira a comida, tapa tudo e começa a botar sons. Então ele condiciona o reflexo. O cachorro começa a salivar da mesma forma. Então ele começa a fazer várias comparações e ele vai percebendo que o cão vai associando, né? Então não está ligado à comida em si. Ai, aquele prato, senti um gostinho, ai, vi, né? A gente pode até fazer uma associação, mas quando você tira a comida e você pensa, né? Você sente o cheiro, ou você lembra da imagem, ou você pensa simplesmente, sem você ter a presença do prato na sua frente, você vai salivar, você vai ter o desejo, né? Você não precisa ter, são estímulos que nós temos na nossa imaginação, que nada mais é do que a vontade do Espírito. Então, seguindo essa ordem de ideias, ele diz, compreende-se que um espírito irascível deve impulsionar um temperamento bilioso, de maneira que um homem não é colérico por ser bilioso, mas é bilioso porque seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. Um espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu caráter,
enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue, aos seus nervos, disposições bastante diferentes. A ação do espírito sobre o físico é tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se reproduzirem, por efeitos de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção, pôs-lhe o sangue a ferver, não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue senão o espírito por suas disposições morais? Então, claramente Kardec vem afirmando para nós, que não há, ainda não há, por essa mesma razão, que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade. Não é a existência da lágrima em abundância que dá sensibilidade ao espírito. Nossa, eu tenho uma tendência, eu tenho a minha lágrima muito salgada, então às vezes dependendo se eu começo um pouquinho, eu começo a lacrimejar muito. Mas o fato de eu ser levada à emoção, a lacrimejar sem emoção, simplesmente lacrimeja, Mas a emoção, eu que choro, vamos lá, Wagner, eu que choro até com propaganda de margarina, Posso ver, às vezes eu não peguei nem a notícia no início, já estou chorando, já estou pegando o final da história, mas eu estou chorando. Então a gente se emociona, não é porque eu tenho excesso de lágrima, É porque é a minha emoção, é a minha sensibilidade de espírito. Mas é uma sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante dessa lágrima. Então, sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito como a do glutão se apropriou à disposição do espírito. Bom, e ele vai encerrando para nós aqui essa questão da carne, a farca. É muito bom, Agora, às vezes, a gente também se descontrola, a gente tudo é uma questão de controle. E é interessante porque às vezes a gente dá até a responsabilidade para o nosso organismo do descontrole. Então, se chegou um ponto desse organismo, dessas sensações estarem a nível patológico, é preciso se tratar. Você não está encarcerada nem condenada pelo seu organismo a sentir isso eternamente. Se a vontade começou, a nossa causa foi o espírito, é pelo espírito que nós vamos curar. Independente disso, já estar impregnado no nosso perispírito, independente dos nossos órgãos já estarem impregnados. Se a causa foi vinda do espírito, é pelo espírito que nós vamos curar. Sendo que nós temos aí à nossa disposição a medicina, para fazer os atenuantes a nível material, tomando os nossos remédios, fazendo os nossos tratamentos. Mas não adianta a gente ficar viciado no remédio para dormir, quando a gente sabe que o que tira o sono da gente é a nossa consciência que não está tranquila. Vai tomar o remédio, vai apagar, mas quando acordar o sofrimento está lá esperando por nós. Não é verdade? Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa, não o efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre a moral. É essa parte que Kardec fala sobre o físico. E quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários. Gente, essa questão até em relação ao vício hereditário, eu uma vez escutei uma palestra na Casa Espírita muito interessante, que o médico falando sobre isso. Algumas pessoas falam assim, olha, eu bebo, se eu beber uma garrafa eu não fico bêbado. Agora Miriam, se eu beber meia taça eu já estou subindo uma mesa. Então assim, há uma tendência. Então ele estava explicando que na hipófise, na nossa glândula, a gente tem alguns efeitos, alguns reflexos impregnados que podem ser hereditários. Nós não herdamos o caráter, a moral dos nossos pais, dos nossos antecessores. Mas nós podemos herdar algumas funções, que existe também uma explicação para isso. Não é castigo, não é simplesmente, olha, você vai herdar eu herdei tudo ruim do meu pai, tudo que é ruim do meu pai, todos os defeitos eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe, os defeitos físicos. Então, até para isso nós sabemos que tem as suas funções, tem lá o porquê disso. Mas, enfim, como é que eu vou lidar com isso é que é a nossa responsabilidade, a nossa questão, o nosso foco.
Desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca quando o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Acabou a mamata, né? Acabou a desculpa. A carne que não tem pensamento nem vontade jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante dotado de vontade. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Como um artista imprime na sua obra material o selo do seu gênio. O espírito, liberto dos instintos da animalidade, modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanente, portanto, inteiramente nossa. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. E aí Kardec vem falando agora, né, sobre algumas questões no próximo item da carne fraca, que sucede à carne fraca, dentro dessa questão das penas futuras, que é o código da pena código penal da vida futura. Deixa eu ver o que o Tico perguntou. Foram os espíritos que disseram isso a Kardec? Sim, foram os espíritos, né? E são os estudos sempre observados, né, por Kardec. A gente tem muita referência aqui do Céu e Inferno também na Revista Espírita, tá? Então são depoimentos dos próprios espíritos, né? Kardec vai fazendo essa organização aí das ideias. Ele vai explicando, gente, por isso que é importante a gente ligar o espiritismo é a filosofia que indaga, né, a ciência que explica e a moral que nos transforma. Então, não há como a gente ter a resistência eterna a estudar a Gênesis ou o Céu e o Inferno, o livro dos médiuns. Porque nós, às vezes, temos resistência. A gente quer ler só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Até o próprio livro dos Espíritos, que é importantíssimo a gente entender. Se eu entendo a limitação, né, que é causada por toda a patologia lá dos hormônios, né, que envolvem lá a pessoa, a própria bipolaridade. A bipolaridade é uma limitação agora que está mais conhecida por nós, que sempre existiu, mas agora a própria medicina já estuda, né? Em que você não tem condições de você discutir com a pessoa quando a pessoa está em crise. Não há como, né? Porque a pessoa está totalmente fora. Às vezes a pessoa faz o tratamento, tudo, e você percebe. Eu convivi com uma pessoa, né, que tem, e que você percebia que ela tratava, ela ia ao psiquiatra, ela tomava remédio, né? São conclusões que Kardec tira, né? Mas ele organiza. Então, assim, dentro do estudo da doutrina espírita, é óbvio que tem colocações de Kardec, mas ele não está dizendo o que é. Tá? Ele não está dizendo, olha, é assim assado. Ele até, em algumas situações, ele leva, deixa em aberto para que a gente possa sempre rever a questão, né? Mas não é ele que determina a resposta. Tá? Bom, então voltando aqui, a questão, por exemplo, da bipolaridade, também é opinião, mas é uma opinião que não foi baseada simplesmente no aspecto só da visão dele, né? Ele teve várias opiniões, e por isso que ele tratava isso na Revista Espírita. Ele jogava o assunto na Revista Espírita e pegava a opinião de outras pessoas, e tinha a própria entrevista de espíritos que não era só dele, vinham outros espíritos serem entrevistados através de outros médiuns que eram sérios, né? Então, por exemplo, voltando a essa questão da bipolaridade, né, a pessoa pode tratar, pode fazer tudo, mas qual é a causa da bipolaridade? O que dá o start para a pessoa surtar às vezes? Né? Às vezes é o orgulho exacerbado, às vezes a pessoa se descontrola por um motivo muito pequeno, né, por um motivo muito banal e que, na verdade, desencadeia um desequilíbrio.
Então, você percebe que não é só uma questão patológica, que há alguma causa ali que vai muito mais fundo, que vem realmente do espírito, né? Para nós que temos essa visão da alma imortal, a gente consegue às vezes compreender um pouco mais. Então, por isso que é importante a gente estudar essas questões dos fluidos, como é que acontece sim a questão do perispírito, como é que isso exerce as influências, né, dos espíritos sobre nós também, para que a gente possa entender melhor o outro. A gente não entende melhor o outro só lendo sobre o perdão. O perdão, às vezes a gente lê, mas é uma coisa inatingível para nós. Mas se a gente entende a limitação do outro, que o outro é espírito em evolução, que o outro tem, às vezes, essa influência muito maior da matéria nele, né, a ponto disso exercer um caos naquele momento, a gente vai conseguir entender até, quem sabe, perdoar, né? O ser humano passa por diversas fases de humor durante o dia, né? Às vezes a pessoa fica, altera o humor, mas essa alteração de humor não é necessariamente hormonal, né? Você pode até ter alguns remédios que você toma, fazem você rir, fazem você chorar, se emocionar, né? Às vezes eu já tomei um remédio que fazia rir à toa, ficava chorando à toa, mas é uma questão de desequilíbrio. Você percebe que lá no fundo é um desequilíbrio seu, né? Mas que o fato de eu ter chegado a este remédio para ter uma solução de emagrecer, né? Que a gente passa aquele remédio doido que a gente toma, se você for investigar a causa toda, né? A solução que a gente dá às vezes para alguns problemas são soluções muito imediatas, muito superficiais, porque a causa mesmo está lá na nossa ansiedade, na nossa falta de disciplina e na nossa falta de amor próprio, né? Falta de amor que a gente tem com a gente e com o outro. Bom, então seguindo aqui para a gente já ir finalizando o nosso estudo, o Kardec apresenta um código penal da vida futura. Então ele diz que o Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. Então, assim, são observações de causa e efeito, né? O que acontece? A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Vocês concordam? Sim, falso ou verdadeiro? A felicidade perfeita, quem acertar ganha a balinha aí da Silva no final do estudo. A felicidade perfeita é inerente à perfeição. Olha que interessante, né? A felicidade perfeita é inerente à perfeição. Não há como a gente, no grau que nós estamos, né, a gente até diz, estou feliz, né? Mas a felicidade plena, ela é inerente à perfeição. Então nós já não estamos muito aí, né? Vamos sonhar, mas porque a gente não vamos nos iludir. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura, da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Gente, a providência divina é maravilhosa, né? Nós erramos, nós saímos do trilho, nós temos condição de voltar ao trilho e seguir adiante. Ninguém está condenado a penas, essas penas não são castigos, né? Nós não estamos condenados eternamente, inclusive ao umbral, que é uma condição nossa de espírito também, de pensamento, né, que nós plasmamos, que nós nos aprisionamos, né? Então a gente fica, às vezes, eu vou para o umbral, ai meu Deus, eu vivi o passado na minha vida, olha, o meu passado me condena, né? Nossa Senhora, eu fiz ali muita coisa errada no passado, né?
As pessoas nem sabem. O dia que eu escrever um livro, as pessoas vão saber. Aí você fica se condenando pro resto da vida, né, Sandra? A gente fica se condenando. Ai, nossa, eu fiz aquilo. Né? Você se mortifica. A gente não consegue se perdoar. A gente não consegue se perdoar, se liberar. Aí pronto, aí vem as doenças, né? Vem aquelas coisas todas. A gente não anda, a vida não anda, né? Tudo vai dando errado porque a gente vai se sabotando. Mas ele diz sim que é possível. Gente, não é preciso esperar para a outra vida, não. A gente já começa a acertar aqui mesmo, né? Então não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. Porque vocês sabiam que a gente tem qualidade? Nós só temos coisa ruim, não. A gente tem coisa boa também, vocês sabiam disso? Mas a gente não lembra, né? A gente não lembra. Então, assim, hoje eu até propus o exercício lá, que eu postei lá no Facebook, fazer um elogio. Não no sentido de você vangloriar as pessoas, mas de você reconhecer na pessoa aquilo que ela tem de bom. A pessoa que é o seu parceiro, aquele que é o seu amigo, que é o seu filho. Quantas vezes, como mães, nós não elogiamos o nosso filho? A gente só dá bronca, a gente só critica, a gente não elogia o filho, né? Então, por que não chegar e elogiar alguém, né? Reconhecer, agradecer. Ah, ele está fazendo por obrigação, ele ganha para isso, para me atender bem. Né? Mas a gente, muito obrigado por você ter me atendido. Isso faz muita diferença, agradecer as pessoas, né? Não é que a pessoa fique esperando reconhecimento, mas é uma questão de carinho, de amor. Jesus falava isso para nós, que nós somos poderosos, né? Nós somos deuses, nós somos poderosos, né? Na força, como é que se diz que o pessoal fala? Que a força esteja com você, né? Nós temos essa força. Nós viemos preparados para isso, nós temos essa condição. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4. Ele falando aqui justamente das penas, né? Quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. E a gente sabe que não existe um toma lá da cá, uma tabela. A gente até estava falando sobre isso outro dia no estudo em outra sala, né? Não existe uma tabela. Você usou mal o seu braço, você venceu o seu braço. A nossa primeira dívida é com a lei divina. Antes do mal que eu fiz com a Sil, ou com a Carla, ou com o Zoinho, ou com o Ligeirinho, a minha dívida é com Deus. E às vezes você vai quitar esse débito, não necessariamente com a pessoa, mas com um grupo, com o mesmo grupo de pessoas que nós atingimos, né? Então a gente não tem essa condição de determinar. Quem determina é Deus. Nós não temos essa condição de dizer fulano está assim porque ela fez muito mal, né? Isso me lembra um exemplo, inclusive, de um palestrante espírita que falou que visitava muito com a casa espírita, uma casa onde tinham crianças com muitas deficiências, atrofias, né? E ele viu uma criança extremamente atrofiada, com uma doença degenerativa, em que ele, em pensamento, o que ele pensou? Meu Deus, tenha piedade desse espírito. O que esse espírito não fez para se encontrar nessa situação degenerativa? E aí, o mentor do trabalho falou para ele: você não está entendendo. Eu vou falar igual a fraterna agora. Você não está entendendo. Esta criatura veio desta forma porque ela escolheu. É uma prova, não é uma expiação. Então, olha como a gente é cruel, né? A pessoa está lá, às vezes bem em condições limitadíssimas, e nós, numa pobreza absoluta, sofrendo, e a gente fala: que pecador, né? Não veio como mãe nesta encarnação porque abortou muitos filhos na outra. E às vezes, pode ser, ou pode não ser. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para dar a mão, né? Para dar a mão, para dar a oportunidade
disponibilidade para entender, para escutar e para ajudar. E não para dizer, determinar, como se a gente fosse, né? Determinamos aí quem que vai ser o quê. É isso aí, a misericórdia de Deus é tão grande que a gente não enxerga, a gente não tem essa condição de não enxergar. Bom, estou concluindo aqui, ele vem falando, não vai dar tempo da gente ver todos os itens, né? Mas é importante depois vocês acessarem aí o link, deixa eu postar aqui para a nossa CEO aqui postar para vocês, que é a tradução do Fulano Pires, que tem todos os itens aqui que ele diz do Código Penal da Vida Futura, né? Ele diz, por exemplo, que toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga, né? Isso é fato. Se não for nesta existência, será na próxima ou na seguinte. E não tem isso, gente. A gente não paga tudo de uma vez, não. Vamos pagando a Casas Bahia, vamos pagando aos pouquinhos. Porque só aos poucos nós vamos amadurecendo e tendo condições. Então, muitas vezes, nós vemos uma encarnação nos preparando para uma futura. Então, aproveitem, porque se essa está boa, pode ser que a próxima venha a prova verdadeira. E aí vocês têm que aproveitar, não deixe para depois. Não levemos dívidas, né? Porque a gente não sabe o que realmente, às vezes a gente está se preparando para uma coisa melhor. Inclusive nós estamos estudando a doutrina espírita aqui para já nos preparar para uma coisa maior, né? Deixa eu ler a última aqui só para a gente poder encerrar. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, faz a gente entender melhor, passar por resignação, né? O arrependimento mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa que é a vontade do nosso espírito. O arrependimento, a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nessa vida por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhe seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto mal que havia feito. Então, pessoal, nós temos aí todas as ferramentas, né, necessárias para trabalhar essa nossa reparação. Essa punição, né, ela é uma bênção para nós. Não que a gente vá botar sal na ferida, mas entender que são sempre oportunidades, que nós temos sim ferramentas para trabalhar, que nós temos que buscar esse amadurecimento moral, né? E parar, né, de botar culpa aí na nossa carne que é fraca, porque a carne não é fraca, né? A carne é perecível, fraca é o nosso espírito ainda. Que a gente possa aí se disciplinar, temos todas essas ferramentas, né? A doutrina espírita vem para isso, para relembrar, para esclarecer, para inundar o nosso coração de esperança, né? Que é o que vai mover também a gente na nossa empreitada, tá bom? Bom, liberando aqui para si, eu agradecendo a participação de vocês. Estudar aqui é um prazer, né? Não considero nem uma palestra, considero um estudo, é um prazer estudar com vocês. A doutrina espírita é prazerosa estudar, né? Eu que agradeço, para mim, essa oportunidade. Eu sempre recebo convite, nunca posso vir, né? Mas hoje eu desliguei tudo e falei, não, eu quero estudar lá, eu gosto de estudar junto com as pessoas, porque eu também estou aprendendo, né? Estou aprendendo, a gente vai se preparando e vai aprendendo, tá bom? Então, vou liberando então. Gente, obrigado, um grande abraço. Olá, meus amigos queridos, boa tarde aos que eu não cumprimentei ainda. Então, quero agradecer a Miriam por esse ótimo estudo que tivemos essa tarde, que com certeza sairemos daqui hoje mais esclarecidos. Foi um estudo muito bom mesmo. Obrigada, Miriam, de coração. Que bom, né, poder estudar junto essa doutrina tão maravilhosa. Como é gratificante
temos sempre que agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, sempre reunidos, para estudar essa doutrina linda e maravilhosa. Então, sendo assim, convido o nosso amigo Balk para fazer a prece de encerramento e agradeço a presença de todos e que possamos estar aqui novamente na sexta-feira às 15h30. Então, após a prece final, nós vamos fechar a sala. Então, desejo a todos um lindo final de tarde. Fiquem todos com Deus, com Jesus, e um lindo feriado amanhã. Que possamos ter um dia de muita paz, de muita luz. Então, um beijo no coração de todos. Passando, amigo Balk. Boa tarde, meus amigos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma satisfação enorme de ter acabado de ouvir esse estudo feito pela nossa maravilhosa irmã Miriam, que nos ensejou trazer conosco aqui um farto material para que nós possamos refletir a respeito da nossa vida espiritual e da nossa vida física. Essas duas vidas paralelas que devem ter um equilíbrio tão necessário para nos levar a uma evolução, a um progresso cada dia maior. E juntando tudo isso, nós temos, claro, a luz divina do nosso Pai sobre nós. E muitas vezes não a enxergamos, mas certamente ela aqui está. Justamente nesse momento em que reunidos aqui estamos, junto com essa espiritualidade que cada dia nos oferece mais, aqui estamos nós nessa sala, luz no caminho. E é essa luz que nós pedimos, para que Jesus nos conceda a possibilidade dela cada vez mais brilhar à nossa frente, fazendo com que nós possamos evitar as pedras, os espinhos, os abismos e as dificuldades, as vicissitudes que geralmente somos acometidos. Que tenhamos sempre em mente a presença do nosso guia espiritual, do nosso amigo, aquele que conosco nos ajuda a caminhar nesse mundo, e que possamos nos afastar sempre do julgamento do próximo, daquele que nos rodeia, daqueles que está conosco nessa caminhada. E seja como for, estejamos sempre de braços abertos, com um coração enormemente abençoado para recebermos esses irmãos que se encontram caídos nesse caminho que nós estamos a percorrer. Que nesse momento possamos lembrar do nosso tempo de outrora, daqueles dias que já se foram e que hoje nós já nos libertamos de tantas amarras antigas, e muitas delas ainda continuam a nos apertar, nos acorrentar no labirinto da dor, do sofrimento e da escuridão. Mas que nós temos certeza que através da nossa resignação, da nossa fé e da nossa esperança, nós conseguiremos juntamente com toda essa espiritualidade amiga e principalmente com a presença de Jesus Cristo, o nosso mestre amado e irmão sempre. Deus, Pai de misericórdia e de bondade, cubra todos nós que aqui estamos. E faça, Senhor, também o mesmo com aqueles que não puderam aqui estar, mas que certamente o farão em outra oportunidade. Que a paz esteja conosco. Que nós possamos, nesses dias de feriado, nesses dias de descanso, nesses dias em que nós, muitas vezes, trafegamos pelo mundo da terra, que nós possamos fazer com equilíbrio. Aqueles que se jogam nas estradas, que possam fazer dos seus veículos, dos seus automóveis, não uma arma, mas um objeto de amor, de inteligência, que os conduza à felicidade, o prazer, à alegria, enfim, ao descanso. Senhor, todos nós que aqui estamos, possamos nesse momento ter na nossa tela mental
a figura maravilhosa do nosso Mestre e sentir as suas mãos postadas sobre as nossas cabeças, dizendo para nós: Deus os abençoe, meus filhos, que a paz fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Estou passando para você, Sil, deixando meu abraço e meu agradecimento. Este é um coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa,